explica para nós aqui, eventualmente alguém esteja assistindo e não conhece. Conta pra gente, como assim você é um artista essencialmente visual e hip hop não é música? Como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho, e conta pra gente um pouquinho dessa inspiração do hip hop nas suas obras também, por gentileza. O hip hop, ele surge em Nova York, né, no final ali da década de 60, e ele engloba 4 elementos de artes, eh, que estavam ali no cotidiano daquelas pessoas ali que estavam fazendo o movimento, né. Uhum. E aí começou por grafiteiros, ocupando vagões de trem com o nome, com a escrita, com a tipografia. E o grafite ele teve muitas fases, assim, né, de início era aquela coisa da disputa por quem conseguia pegar o vagão mais difícil, né. Uma disputa próxima do picho que é hoje. Sim, é quase esportivo, Aham. se for colocar em análise, assim. Então eles faziam o nome desse jeito, literalmente fazendo o nome, em vagões de trem, nos espaços urbanos, nas festas, né, trocando folhinhas. E as festas, elas têm ligação direto no que diz respeito a unir os elementos, né. Além do grafite, a gente tem a dança, que é o break dance, os MCs, que são os rimadores, os animadores de festas, mestres de cerimônia, e os DJs, que tocam, que dão ambientação musical, que fazem discotecagem, que criam também, a parte de sample, de batidas, né. E o movimento hip hop, ele uniu essas categorias de artistas no meio ambiente do Nova York, que já era imensa naquela época, né, Uhum. e de um movimento afrodiaspórico, né, que era a partir de maioria de imigrantes jamaicanos. E assim, esse movimento ele foi inspiração para todos os movimentos afrodiaspóricos ou não, né, porque já é uma coisa mais global hoje. Uhum. Eh, e estamos aí até hoje, cada local com a sua subcultura, né, o Brasil ele tem várias subculturas dentro do hip hop, né, a música, por exemplo, vira e mexe, lança alguma coisa nova, né. E dentro das artes visuais, a gente trabalha meio como apêndice, saca, tipo assim, se você o seu MC favorito, por exemplo, com certeza tem uma capa que já foi feita por um grafiteiro, sabe. Então, o grafite, a arte visual, ela se insere aí. Uhum. Massa. Eh, falar um pouquinho agora sobre a questão da arte e educação, né, que é uma outra outro trabalho que você exerce, que eu acho que ele é muito importante também, muito rico. Conta pra gente, assim, como é que é esse seu trabalho de arte e educação, é com oficinas, como que é isso? Então, eu trabalho com várias faixas etárias, né, tipo infanto-juvenil, trabalho em maior parte, o maior público, mas assim, eu dou oficina para pessoas de todas as idades, e numa perspectiva de, muitas vezes, introdutória, né, de algum elemento, de algum fazer artístico. Uhum. Hoje eu trabalho muito com desenho, com grafite, pintando direto nas paredes e com a gravura. A gente, e eu tento conversar essas estéticas nessas práticas, Uhum. sabe. E assim, o trabalho com arte e educação ele é muito importante dentro do centro de referência, dentro dos festivais, desses eventos, porque o contato que a maioria da molecada tem com a arte dentro da escola é muito pouco, sabe. A escola não oferece a estrutura necessária para um desenvolvimento, por exemplo, de uma ateliê de pintura. Sim. A maioria dos professores de arte que eu conheço, eles trabalham coisas que envolvem mais um corpo, né, mais o teatro, tal, que o corpo é o que você tem primordialmente, né, mas, você pode até pintar com as mãos, mas você não pinta com as mãos sem tinta. Uhum. Muitas vezes a infraestrutura e o insumo que a escola não oferece. Então os centros de referência, os projetos culturais, eles têm essa importância nesse sentido, porque, a partir desses programas que a gente consegue,
fazer uma introdução à pintura, né, pra galera que nunca teve contato. O pós-pandemia, pra mim, foi, tipo, meio estarrecedor, assim, porque, ele abriu ainda mais o abismo social que existe na educação brasileira, né. Uhum. Então, tipo assim, eu já trabalhei com crianças que, tipo, têm dificuldade, por exemplo, no movimento de pinça, porque não teve o estímulo necessário com lápis e caneta, Já foi pregressos, digitalizado muito cedo. e evolução da tela, né, de tablet. Então, tipo assim, pra quem trabalha com a caligrafia, tipografia, isso foi muito chocante, assim, porque, o movimento de pinça, né, uma das coisas que faz a gente primordialmente humano. Sim, o polegar opositor, né. E o até inseto também se exatamente. Até isso, nossa, exatamente. Então, tipo assim, isso aqui é porque eu uso ferramenta, né, cara, que faz a gente primordialmente trabalhador e humano, né, cara. E eu ver isso sendo perdido, principalmente em crianças, tipo, de classe trabalhadora, assim, foi pra mim foi um espanto, cara, porque, isso é um estímulo muito básico, Sim. né. E ao mesmo tempo, eu vejo também surgir potências, assim, de crianças que têm inclinação pra arte, que já estão ali naquele caminho ali criativo, então, tipo assim, você já percebe, são as coisas boas, né, dessa atividade. Uhum. Massa. E aí, tem essas oficinas para a faixa etária e eu quero saber, por exemplo, assim, existe uma possibilidade de eu como é que eu faço para te acessar como oficineiro? Você tem, assim, uma frequência nesse tipo de trabalho com arte e educação ou é algo mais institucionalizado? Como é que funciona isso? Então, é só me procurar o WhatsApp, a DM mesmo, né, que eu passo orçamentos, peço estrutura básica, faço um projetinho, né, e eu trabalho oficinas dentro do escopo da arte e educação que vão desde a criação de zine até a confecção de mural diante, assim, né, como a gente fez no CHS, Uhum. aquele mural de 30 metros, foi A tipo gente tem algumas imagens, acho que aí a gente pode comentar. Essa aqui foi a exposição no Ixa, né, sim. do conta pra gente um pouquinho. Então, essa arte é de uma fase que eu estava ainda um pouco em pesquisa, sabe, tipo, Uhum. estava assim, não tinha descoberto ainda uma estética própria, então eu pintava, assim, muito com a amálgama de estéticas que eu via, né, tipo, Uhum. eh, igual tem muita coisa aqui que é referência de internet, esse degradê, que é tipo, uma coisa muito marcada, assim, de 2016, Uhum. 2018, né. E a pica com máscara também já estava presente. Então, tipo assim, isso aqui é meio que um vazio de ideias, né, que tá aqui vazio, mas tem tudo aí, sabe, tudo que eu estava pesquisando, estudando e estava no meu inconsciente, eu coloquei nessa pintura, se doou pra ela, tá. Vamos avançar para a próxima? Aí a questão da escultura, né, essa operação das máscaras, a janela nos olhos, comenta pra gente um pouquinho também. Essa aqui é uma obra de 2019, que foi quando eu comecei a pesquisar um pouco a entalhe em madeira, com o pessoal lá da AMAP lá. E eu estava numa pira muito de pesquisar também o surrealismo, né, tipo, a ideia do sonho, a ideia do 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 olho como dos olhos como janelas, né, de percepção. E aí eu comecei a traduzir isso em obras, saca, tipo assim, hoje a maioria das minhas obras são metáforas, com o corpo, remetendo o corpo a uma habitação. É tipo Uhum. assim, nós como habitação a habitação de nós mesmos, né. Mas Hum. e é isso, assim, se tem uma coisa, assim, do inconsciente, do acordar, né, tem um amanhecer Amanhecia nos olhos. nos olhos, né. E, foi o princípio, na verdade, dessa pesquisa, assim, que eu tô levando até hoje. Aham.